Olá, meu irmão, minha irmã, bem-vindos ao nosso encontro de toda manhã da reflexão da Palavra de Deus. Antes até de fazer a reflexão, desejo a todos uma santa e feliz Páscoa. Espero que de verdade estes dias da oitava da Páscoa que estaremos vivendo nesta semana, o Senhor de verdade nos ajude ainda a ter alegria pascal no nosso coração, tá bom? Porque hoje é segunda-feira, dia 18 de abril, da oitava da Páscoa. A igreja tem duas oitavas, uma que é a oitava do Natal, pelo nascimento do Senhor, e outra que é agora no tempo pascal da ressurreição. E o que significa oitava? São 8 dias como o mesmo dia da Páscoa. A mesma alegria, a mesma intensidade, a mesma força do dia mesmo da ressurreição. É como se fosse um dia em 8. Estamos na mesma alegria, no mesmo sentido. E espero que seja assim que vivamos estes dias na liturgia. E por isso, a igreja, nestes dias, como primeira leitura, vai nos colocar muitos querigmas. O que são querigmas? São fórmulas, eu diria, em que você anuncia qual é a realidade do homem, de morte, que rejeitou a Deus, que é escravo, que é pecador, o que for, mas lhe anuncia que Cristo entrou na morte e destruiu a morte para nos dar a vida e perdoar os nossos pecados. Basicamente, o querigma é um anúncio da pessoa de Cristo e a sua obra de salvação diante da nossa realidade. Porém, o querigma tem duas partes. Primeiro, colocar-nos na nossa realidade, de pecado, de escravidão, a situação do homem. Senão ele não acolhe. Porque se eu não vejo que esta notícia que a igreja anuncia tem algo a ver com a minha vida, não vou acolher, não vou escutar, não vou dar bola. Mas se eu vejo que aquilo que a pessoa vai me anunciar é algo importantíssimo para a minha vida, então eu abro o ouvido. E aqui nós vamos ver alguns modelos, eu diria, de querigma, anúncios que os apóstolos fizeram, usando a própria Escritura, a própria Palavra de Deus, para anunciar a pessoa de Cristo e a sua ressurreição. Por isso, hoje a primeira leitura é dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 14, aí pega o versículo 22 ao 32. Aqui coloca os discípulos no dia de Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa. Mas ali, a igreja, depois de receber o Espírito Santo, começa a sua missão, começa o tempo da igreja. E por isso os apóstolos, ungidos pelo Espírito Santo, se abrem as portas do cenáculo que estavam trancados por medo e saem a anunciar. E o que eles diziam para apresentar a pessoa de Cristo e chamar as pessoas à conversão? Pessoal que Pedro, de pé, junto com os outros apóstolos, levantou a voz e falou. E aí anuncia. Primeiro apresenta a pessoa de Cristo, que passou fazendo o bem, que fez milagres, mas que vós, olha que engraçado, eu coloco como engraçado, mas para que vocês vejam o detalhe da palavra, mais do que engraçado. Olha o detalhe. O Pedro poderia ter dito, olha, e os judeus mataram a Jesus, não? Porque ele diz assim, Jesus de Nazaré foi um homem aprovado por Deus junto de vós, pelos milagres, prodígios e sinais que Deus realizou por meio dele entre vós. Tudo isso vós bem o sabeis, era conhecido. Deus, em seu desígnio e previsão, determinou que Jesus fosse entregue pela mão dos ímpios e vós o matastes. Não diz os judeus, não diz os outros. Não, ele quer colocar cada um que acolhe o anúncio na realidade de que ele, o que é o pecado fundamentalmente? Matar a Deus em mim. Cada vez que eu faço a minha vontade, não vivo o amor, não vivo aquilo para o qual eu fui criado, quero ser feliz sem Deus, quero viver sempre da minha vontade, estar escravo dos meus gostinhos, das minhas apetências. Quando eu estou escravo do eu mato a Deus, rejeito a Deus, não quero Deus, eu quero eu ser Deus, fazer só o que eu quero. Por isso Pedro
Não diz, os outros mataram, como se eu não tivesse envolvido na história e fosse um inocente. Porque se eu não matei Jesus, eu não tenho culpa de nada disso, o que eu tenho a ver com essa história? Tá bom, Jesus veio, fez o bem, milagre, eu não fui culpado pela morte dele, então o que eu tenho a ver com isso? E este não, aqui Pedro quer colocar todos neste mistério. Como dirá a Escritura, Deus encerrou a todos no pecado para ter misericórdia de todos. E aí depois ele descreve que mesmo Cristo entrando na morte, o Pai, Deus, pelo seu poder, não deixou o Filho na morte, mas o ressuscitou da morte. Ele faz aqui um comentário exegético, bíblico, rabínico, como era feito nas sinagogas, do Salmo 15, que previa, anunciava a ressurreição de Cristo. Ou seja, os apóstolos primeiro colocam cada um na sua realidade. Depois pegam a Escritura e demonstram como a morte de Cristo, a sua encarnação, morte, paixão, morte e ressurreição, já estava prevista. E aqui Pedro usa o Salmo 15, para depois anunciar fortemente que ele não está morto e que graças à morte de Cristo, eu e você temos a vida. Espero que de verdade esta palavra nos ajude hoje. Esse querigma de Pedro, você escutando hoje na missa, ou meditando um pouquinho essa palavra hoje, possa receber este anúncio da Boa Nova de Cristo, que ela entre pelo teu ouvido e chegue ao teu coração. E dê ao teu espírito a certeza da ressurreição de Cristo. Porque ele vence as tuas mortes, os teus sofrimentos, a tua dor. Eu espero que de verdade isto se realize hoje na nossa vida. O Evangelho de hoje, do Evangelho de São Mateus, capítulo 28, do versículo 8 ao 15. Nós veremos nesta primeira semana da Páscoa, oitava da Páscoa, as aparições de Jesus ressuscitado. Nós víamos no domingo de Páscoa a dificuldade dos discípulos em entenderem, em acreditarem de que ele estava vivo, estava ressuscitado. Não deram crédito às mulheres, enfim. Então a semana inteira, praticamente, nós vamos ver as aparições de Jesus aos apóstolos, para ajudá-los a que, vendo, tocando o corpo de Jesus ressuscitado, acreditem na ressurreição. E é deste mistério que eles são apóstolos, anunciadores. Porque a morte de Cristo, tudo bem, destrói em nós a morte e o pecado, sim, mas sem a ressurreição, que vantagem eu ganho da morte de Cristo? Mesmo que ele me perdoe os pecados da minha humanidade, não. Cristo tem que subir ao céu, figura de que o Pai aceita a imolação, o sacrifício do Filho, e do céu o Filho envia o seu Espírito para dar-nos a experiência, a certeza da ressurreição, mas não só isto, vencer as nossas mortes, ressuscitar-nos das nossas mortes de cada dia, existenciais, da morte que me causa uma frustração, a solidão, o não amor, o não perdão, uma dificuldade no matrimônio, no trabalho, uma doença. São mortes que nós temos que passar por ela, mas não para ficar na morte e ressuscitar. E este Espírito que me ajuda, grita meu Espírito e faz com que eu acredite na ressurreição. Por isso aqui, no Evangelho de hoje, as mulheres partiram do sepulcro. Os homens, pelo jeito, ficaram em casa, sei lá. É estranho que no judaísmo o centro da religião está na mão dos homens. Os rabinos, quem vai para escutar os escritores na sinagoga, é os homens e tal. Parece que no cristianismo, que mudança. As mulheres, os homens ficaram trancados no cenáculo. São as mulheres que se preocuparam para levar perfumes e bálsamo para embalsamar o corpo de Jesus. E aqui elas estão voltando do túmulo, porque foram lá e encontraram o túmulo vazio. E no meio do caminho, Cristo aparece no meio do caminho para elas, não? Jesus foi ao encontro das mulheres e disse: alegrai-vos. E as mulheres aproximaram e se prostraram diante de Jesus, abraçando os seus pés. E aí Jesus anuncia que falem aos seus irmãos, aos apóstolos,
quis a Galileia, lá me verão. A Galileia é uma região, sim, a verdade geográfica. Galileia dos pagãos é uma região de judeus que eram considerados pelos judeus de Jerusalém de segunda categoria, porque às vezes eram pagãos convertidos. Não achavam que era muito sério, um sincretismo religioso, enfim. Eles não achavam a Galileia vir algo bom. Vinha lá de Jerusalém, da terra, né, da sede. Mas aqui também Galileia ganha uma outra conotação, uma outra expressão. É o sentido de que eu vos precedo, estarei esperando vocês na Galileia, significa estarei esperando vocês na missão. Porque os discípulos irão aos pagãos, aos povos anunciar Galileia, dos pagãos, dos povos. Né? E agora os discípulos irão em missão. Não? Então Cristo vai esperá-los lá. Eles vão ver Cristo vivo na ação da igreja. Eles pregam, as pessoas acolhem, a dificuldade às vezes de acolher a notícia da ressurreição, os discípulos fazem algum milagre para confirmar o anúncio de que pelo poder da ressurreição de Cristo é que aquelas curas eram feitas que comprovam que Cristo está vivo e ressuscitado. Então aqui é muito importante, Cristo quer animar aos seus apóstolos, que se encorajem. Sim, ele está vivo, e eles o verão vivo na missão. Porém, o Evangelho termina com os guardas indo aos fariseus, somos sacerdotes, etc., e dizer um pouco o que aconteceu. E os judeus, os somos sacerdotes, para que não cresça mais esta seita dos cristãos aí, dos discípulos de Jesus, pagam uma vultosa soma de dinheiro aos soldados para dizer que os discípulos roubaram de madrugada o corpo de Jesus enquanto eles dormiam. E diz o Evangelho que essa história se espalhou entre os judeus até o dia de hoje. Significa que dificuldade, ao mesmo tempo que já é difícil dos discípulos acreditarem, também há aqueles que não querem aceitar a Cristo e por isso precisam, de alguma maneira, inventar, mentir, desqualificar o anúncio da boa notícia, dizendo que é falso, que não é verdadeiro, que, enfim. Eu espero que de verdade nós possamos ter a fé na ressurreição, acreditar de que Cristo está vivo. Sim, terá gente que vai dizer que aquilo que acredita o cristão é bobagem, não há provas científicas, eu não sei, que aqui é uma coisa apenas de gente que sofre e se agarra desesperadamente na possibilidade de uma vida após a morte. Tudo para dizer o mundo quer que nós vivamos aqui, desfrutemos a vida aqui, parece que só tem esta vida. E se você não vive desfrutando dela, vem a morte e acabou tudo. Para o cristão ele fala da ressurreição. E para aqueles que não acreditam em Cristo, esta é história, esta é invenção, sempre foi assim. Desde o início, como demonstra o Evangelho hoje, este é o problema. Há aqueles que não querem acolher, não querem acreditar, rejeitam, perseguem este anúncio da ressurreição de Cristo. Espero que o Senhor hoje nos dê a fé de acreditar na sua ressurreição. Farei a oração coleta do dia de hoje, desta oitava da Páscoa. Oremos. Ó Deus, que fazeis crescer a vossa igreja, dando-lhe sempre novos filhos e filhas, concedei que por toda a sua vida estes vossos servos e servas sejam fiéis ao sacramento do batismo que receberam, professando a fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Até amanhã, meu irmão, minha irmã, para esse nosso encontro da reflexão da Palavra de Deus.